Nos últimos dias, temos enfrentado mudanças bruscas de temperatura. E com certeza, quem é mais afetado com isso são as crianças. Para a gente poder entender como de fato afeta a vida das nossas crianças e como a gente pode cuidar melhor da saúde delas, o convidado do programa dessa semana é o Dr. Gilmor Farenzena, médico pediatra. Fique conosco que o nosso programa já vai começar. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Saúde ocupacional. A Unimed faz acontecer. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Dr. Gilmor, um prazer receber o senhor aqui. A gente precisa realmente falar cada vez mais da saúde das nossas crianças, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite da Interativa. E vamos falar sobre essas mudanças bruscas, sobre como que a gente pode lidar, de fato, com as nossas crianças, né? Com a saúde delas. A satisfação é minha de estar aqui conversando contigo. Vamos lá. Por que as crianças parecem mais afetadas com essas mudanças repentinas de temperatura? Bem, as mudanças repentinas de temperatura realmente são um problema. Tanto nós falarmos no resfriamento como no aquecimento, né, súbito. Elas são um problema porque acontecem alguns fenômenos internos que dificultam a funcionalidade do sistema imunológico das crianças. Explicando melhor. As crianças têm um sistema imunológico, para os leigos, um sistema de defesa, funcionante, mas imaturo. E o que nós sabemos é que, principalmente o resfriamento súbito, né, ele impacta na funcionalidade do sistema imunológico. Dizendo em outras palavras, ele faz com que o sistema de defesa do organismo funcione de uma forma mais lenta e menos eficiente. E se nós considerarmos o resfriamento, uma cidade como Santa Maria, que nós temos uma mudança importante de temperatura, muito frequentemente, às vezes no mesmo dia nós temos alterações de temperatura, esses são problemas que realmente impactam em muito a vida dessas crianças e, obviamente, dos seus pais. Sim. E quais são as doenças mais comuns que o senhor tem observado nos consultórios, nesses períodos de variações de temperatura? Basicamente, certamente que as patologias mais frequentes são as patologias do sistema respiratório, né? As patologias do sistema respiratório. Essas são, efetivamente, as mais importantes e as que mais acometem as crianças. Os resfriados, que as pessoas vulgarmente chamam de gripe, que é outra coisa, os resfriados, as crianças que já tem algum componente alérgico, por exemplo, doenças pré-existentes como asma, rinite, essas são mais impactadas ainda. Nós sabemos também que o sistema gastrointestinal, o sistema digestório, também sofre com as mudanças de temperatura, tanto no resfriamento como no aquecimento. E aí nós temos as doenças gastrointestinais, principalmente a diarreia, como uma doença que aparece com muita frequência nesses episódios. Certo. E existe uma faixa etária que ela tende a ser pior, no caso, né, com essas mudanças, como os bebês ou crianças em idade escolar, acredito que seja bem prejudicial também em função de conviver com outras crianças, né? Eu acho que tem dois aspectos importantes aí. O primeiro é que nós sabemos que as extremidades do processo da vida, elas são mais frágeis. Então, tanto os recém-nascidos ou as crianças com 2, 3, 4, como os lactentes, como os idosos, são muito mais sensíveis as crianças porque têm um sistema imunológico funcionante, mas imaturo. E os idosos porque têm, na outra extremidade, uma funcionalidade também diminuída pelo desgaste natural da vida, né? Sim. Então, quando nós colocamos dessa maneira, a princípio, as extremidades, ou seja, quanto mais nova é a criança, quanto mais jovem é o lactente, mais sério costuma ser a afecção.
E é evidentemente que tem um outro aspecto que tu citaste que é relevante, é a questão relacionada às crianças em idade escolar ou em idade de frequência de creches, algumas coisas do tipo assim. A convivência com que outros, essas né? crianças convivem em ambientes, habitualmente em ambientes fechados. Então, esses ambientes, na verdade, quando existem algum ou algumas dessas crianças com algum quadro viral, nós sabemos que os vírus são muito, eles têm uma capacidade agora fugiu a palavra. Os vírus têm uma capacidade de transmissão muito grande, acabam afetando. E mais uma vez vale o que nós falamos anteriormente. Se a criança tem algum problema de saúde pré-existente, isso se torna ainda pior. Sim. Né? Elas costumam sofrer mais com isso. É muito comum se ouvir as pessoas dizer, depois que meu filho começou na creche, ele não para mais de ficar doente. E não deixa de ser uma verdade isso, né? Porque se nós olharmos o que a literatura diz, uma criança em idade escolar tem de 7 a 8 episódios de afecção respiratória por ano. Sim. Então, efetivamente, é isso que acontece. Sim, a convivência de um acaba afetando os outros e não tem muito o que fazer. Os pais precisam trabalhar, tem essa questão de dia a dia, de rotina, e acaba, né, a necessidade de levar para a escola. Hoje em dia, são raros os pais que conseguem ficar apenas com uma criança numa bolha dentro de casa, né? E nós temos aquela questão assim, ó, você vê bem, assim, os bebês com 2, com 3 anos, com 4 anos, muitos deles... Então, eles convivem, mesmo que o número de crianças que convivam numa determinada turminha seja de 5, 6 ou 7, o que não é a regra, normalmente é 15, 20 crianças, eles compartilham brinquedos, eles compartilham chupetas, eles compartilham... Então, copo, garfo. A transmissão se dá de uma forma muito, muito importante. E nas crianças maiores que já convivem mais em relação a uma sala de aula especificamente, nós temos aí outra questão, né? Nós temos 20, 30 crianças respirando o mesmo ambiente e muitas vezes com ar-condicionado a 1000. Eu ouço muitas mães dizendo, eu entrei na sala de aula, parecia que eu estava entrando numa geleira. Então, tem todas que é uma forma de resfriamento mais rápido e mais intenso ainda. Era a minha próxima pergunta, é exatamente isso. O uso do ar-condicionado, ele agrava os sintomas respiratórios nas crianças? De que forma que pode ser utilizado de uma forma segura, né? Sem prejudicar tanto? Como tudo na vida, a sabedoria está no meio, né? Nem pouco, nem muito. Nem tudo, nem nada. Então, o que é maléfico para as crianças é ter uma sala de aula com 16 graus centígrados de temperatura, e a criança ir para o recreio com 35 graus de temperatura, que é muito comum em Santa Maria. Então, sim, eu acho que as escolas não levam isso em consideração. Então, sim, isso esse choque térmico. Esse choque térmico, que nós estamos falando aqui em resfriamento. O que é isso a não ser um resfriamento, não é? Então, tudo aquilo que nós falamos em relação que eu comecei a conversa em relação ao resfriamento ou aquecimento mudar a funcionalidade do sistema imunológico serve aqui também. Né? Então, eu acho que esse é um problema que as escolas deveriam realmente levar em consideração obviamente que não estamos aqui dizendo que as crianças devem passar calor de 30 graus na sala de aula, não. Acho que não. Mas eu acho que elas poderiam perfeitamente estar numa temperatura de 23, 24 graus, que eu acho que quanto mais próximo de uma temperatura de conforto térmico, melhor. E obviamente que existe um certo ressecamento das mucosas com o uso do ar-condicionado, nós sabemos. Então, é custo-benefício, né? Nós temos um calor uma cidade como a nossa, um calor infernal em dezembro, janeiro, fevereiro, sim, em que nós temos que realmente tentar amenizar isso, as crianças nem aprender vão direito, né? Até porque imagina-se que dentro de uma sala de aula a criança não vai estar correndo, agitando, né? Seria o caso acho que independente até mesmo da faixa etária, seria o caso então de ter esse controle, esse equilíbrio, porque a criança não vai precisar, ela não vai estar passando calor como no momento do recreio, da pracinha, da brincadeira fora, né? Exato.
E a questão do ventilador, ela também causa problemas? Tem cuidados específicos para usar no quarto das crianças, no ambiente onde está a criança? O ventilador é uma coisa interessante, né? O ventilador, em tese, ele deveria causar menos efeitos do que o ar-condicionado. Em tese, devia ser isso. Por quê? Porque o ventilador trabalha com a temperatura ambiente. Ele está recirculando o ar. Mas aí tem uma questão importante. Nós não nos damos conta com frequência disso, mas nós temos poeiras em suspensão o tempo inteiro. E o que o ventilador faz? Ele faz recircular não apenas o ar, ele faz recircular toda a poeira. A poeira, alergenos, etc, etc, etc. Então, realmente é uma decisão difícil, ao menos que não se coloque, o ventilador num local que não fique direto na criança, que fique mais lateralizado, mais num canto. Sim, mais em frente ao roupeiro, alguma coisa que não pegue o acesso direto, né? Exatamente. Mas tem essa questão da recirculação de todo, não só do ar, tudo que tiver contido no ar também está recirculando. Isso é o pó, né? A sujeira, infelizmente, a casa mais limpa ainda vai ter uma situação, né? Não adianta, não tem. Vai ter ácaro, vai ter fungo, vai ter tudo, né? Vai ter partículas de poeira. Então, se nós pegássemos qualquer... Isso sai do nosso controle, né, doutor? Se nós pegássemos qualquer parte da nossa casa, fizéssemos uma lâmina e olhássemos no microscópio, nós íamos ficar apavorados. E quais os sinais que os pais devem observar para identificar uma simples gripe ou se está evoluindo para alguma coisa pior? A vida inteira eu costumo dizer para os meus pacientes assim: a febre, que é um dos primeiros sintomas que aparece, fora, se for simplesmente um quadro gripal, um quadro viral simples, em que tem coriza, ou obstrução nasal, rinorreia, enfim. Mas quando aparece a febre, eu sempre costumo dizer para os pais assim: a febre é um sintoma de defesa, não é? É o organismo dizendo que ele está agindo contra alguma coisa para tentar defender o organismo dessa coisa, digamos assim. Sim. Muito bem. Então, a febre deve-se usar medicamentos para febre sempre? Sim. Mas o que os pais devem observar? A criança tem febre, ela administra o medicamento, daqui a 30, 40 minutos, 1 hora, a febre diminui. Se a criança volta a ter uma atividade normal, fora do quadro febril, é um sinal de que o organismo da criança está dando conta do recado. Então, as primeiras 24 horas, às vezes até as primeiras 48 horas, mas principalmente as primeiras 24 horas de um quadro de febre, com a criança em bom estado geral, passou a febre, a criança ficou bem, se alimenta, brinca, sorri, é observar e ficar em casa. Porque muitas vezes, ao primeiro sintoma de febre, correm para um pronto atendimento, que está cheio de pacientes, dezenas, às vezes centenas de crianças, naquele ambiente, e muitas vezes não se dá o cuidado devido para cada criança, até por uma questão de tempo, né? Sim. Então, eu sempre... E até para essa troca que vai ter de crianças que podem realmente estar mais doentes ou estar doentes e aí afetar isso, piorar o quadro da criança. Agora, se a criança está com febre e está abatida porque está com febre, o que é normal, você administra antitérmico e ela continua abatida sem febre, esse é um sinal de alerta que deve levar os pais a procurar um pronto atendimento para ser atendido. Esse é um aspecto importante. Porque a febre é o aumento da temperatura, é uma forma do organismo reagir tentando eliminar, vou dizer assim, são os nossos soldados tentando derrotar o inimigo através do aumento da temperatura. Sim.
E de que forma os pais, doutor, eles podem manter as crianças refrescadas, confortáveis nesses dias mais quentes, né? Porque agora a gente está vivenciando hoje uma primavera gostosa, digamos assim, né? A gente não tá suando, tá um dia lindo lá fora, né? No dia que estamos gravando aqui. Não existe essa necessidade do ar-condicionado, não existe essa necessidade do ventilador, né? As crianças podem acabar suando em função da brincadeira ali, mas de que forma daqui para frente a gente pode lidar diretamente com essas crianças para elas se sentirem mais refrescadas? Porque é muito fácil, né, o calor aparecer, mas para não piorar a situação, como que os pais podem agir? A primeira recomendação é: vista a criança conforme a temperatura. Uhum. E em Santa Maria, o segundo aspecto tem que ser assim: observe a previsão do tempo. Isso realmente é real. Observe a previsão do tempo. E terceiro, vista a criança de uma forma que ela possa facilmente, tu possa facilmente causar conforto térmico na criança. Se tu vestir a criança em etapas, com roupas que facilmente podem ser retiradas ou podem ser colocadas, tu vai facilitar isso, porque se tu colocar um casaco pesado, muito quente, a criança, ao tirar isso, vai estar com uma blusinha ou uma roupa leve por baixo. Uhum. Quando a temperatura mudar, pode voltar a se resfriar. Então, as camadas que sejam facilmente colocáveis e retiráveis de roupas na criança. Sim, então, aquela coisa de sair com a mochilinha mesmo. Isso aí. Né? E saber que, dependente, tu vai trocar a calça pela bermuda ou vice-versa, e a camiseta tu pode tirar a manga curta, botar a manga comprida e isso aí. Então, fazer essas trocas para adaptar. Exatamente. Então, a temperatura, como é que está a temperatura, qual é a previsão de temperatura e vestir a criança adequadamente. Uhum. Nem muito, como sempre, nem muito e nem pouco. Nem muito Nem pouco. E tu facilitar a tirada de roupa ou a colocação da roupa na criança. E a questão de alimentação e hidratação também influencia na imunidade, né? Durante essas oscilações, a criança ter uma alimentação mais saudável, mais regulada e ter esse costume, porque acredito que tomar água seja praticamente uma obrigação para todas as faixas etárias, né? Todo ser humano, né? Todo ser humano. É interessante isso. A gente, nós que somos um pouco mais velhos, ou bem mais velhos, a gente olhar assim, há 40 anos atrás, tu não via as pessoas com uma garrafinha d'água para lá e para cá, tu não via. Isso era muito raro tu enxergar isso. Hoje tu enxerga isso, por quê? Porque todo mundo sabe a importância da hidratação. E na criança é importante também, porque a superfície corporal da criança, ela facilita com que ela se desidrate mais rapidamente. Sim. Mais uma vez, tanto a extremidade infantil como os idosos, rapidamente se desidratam mais fácil. Então, a hidratação adequada, e tu falaste da alimentação, né? A alimentação natural, legume, verduras, frutas, pouco salgadinho, pouca bolacha recheada ou nenhuma, poucas coisas artificiais, poucas coisas multiprocessadas. Infelizmente, essa não é uma realidade que a gente enxerga, né? Sim. O que a gente enxerga é muito alimento artificial e pouco alimento natural. É muito interessante isso. Muitas vezes as mães me dizem assim, ele não quer comer legume, verdura e fruta. Não quer comer. Aí eu faço a pergunta... Mas tu come? Tu come? O pai come? Não adianta, eles são espelhos, né, doutor? Não adianta. Se a criança os pais são modelos para as crianças. Sim. Se eles não se enxergarem nesse modelo, eles vão fazer exatamente o que o modelo faz. Então, e isso é para tudo também, né? Tudo. A questão de alimentação, a questão de a educação, o estresse, o grito, né? Qualquer outra coisa, a criança, na verdade, ela vai repetir aquilo que ela tá vendo o pai e a mãe fazer, né? Fazer. É aquela história que a gente sempre diz assim, ó, nunca bater. Educar, sim, evidentemente, tem que educar a criança, tem que fazer com que a criança saiba
a diferença entre o pai e o filho, quer dizer, enquanto forem crianças, a educação, os pais têm o caminho educacional para a criança, e não a criança. Mas bater jamais, né? Porque bater significa dizer assim, o mais forte bate no mais fraco. E isso é uma lição para a vida daquela criança, uma lição subliminar que muitas vezes ele vai levar para a vida dele. O mais fraco, o mais forte bate no mais fraco. Ou tu cresce com medo, ou tu cresce aprendendo que a violência vai acabar te dando como vencedor. Exatamente, né? Exatamente. Existe alguma forma de prevenção que os pais possam adotar para minimizar o impacto dessas mudanças? Existe alguma... Não tem uma receita de bolo, né, doutor? Mas alguma forma que possa auxiliar no organismo dessas crianças? É manter as crianças... a hidratação adequada, a alimentação adequada, o sono adequado. Nós sabemos que a privação do sono, ela repercute imensamente em todo o arcabouço do nosso corpo, mas ela repercute na imunidade. Então, alimentar adequadamente, hidratar a criança adequadamente, a criança ter horários, hábitos, rotinas. Aliás, o que mais criança precisa é de rotina. É de rotina. A criança precisa de rotina. E como isso é discutível, né? E se a gente considerar que nós temos um grande número de famílias, nem vou falar das famílias disfuncionais, que aí é mais complexo ainda, mas aquelas famílias que elas são diferentes da família tradicional do pai, da mãe e dos filhos. Às vezes é um dos cônjuges, normalmente a mulher, né, muitas vezes sozinha, então que tem uma dificuldade de ter de colocar essa rotina de uma forma pelo trabalho, por N questões. Agora, criança precisa de rotina. Quanto mais rotinizada é a vida de uma criança, mais fácil ela vai aprender o que fazer e o que não fazer. E por incrível que pareça, a vida dos pais também, porque por mais que eles pensem que é mais trabalhoso adquirir a rotina, com certeza o resultado aparece e vai ser mais saudável, acredito, né? Vai ser melhor a convivência e tudo mais, a criação com uma rotina. E sem dúvida nenhuma. Crianças de 3, 4, 5, 6 anos que dormem com os pais toda noite, quer dizer assim... Que rotina existe na vida dessas pessoas? Nenhuma, né? É uma enorme de uma mistura, uma enorme de uma confusão, e obviamente que toda essa mistura e toda essa confusão, ela vai estar no psiquismo dessa criança. Sem dúvida. Que vai repercutir lá na frente, quando tiver 10, quando tiver 12, quando está na puberdade, na adolescência, enfim. Então, criança precisa de rotina. E a rotina só pode ser colocada pelos adultos da sala, né? Claro, não vai ser a criança que vai decidir. A criança, ela é movida pelo princípio do prazer. A criança não tem limite, até porque ela está testando, ela está aprendendo. Cabe aos pais o papel de serem pais. Claro. Então, o pai tem que ser amigo, o pai e a mãe tem que ser amigo, tem que ser próximo, mas existem coisas que são da função dos pais. E não é não. Sim é sim, né? De uma forma amorosa, carinhosa, mas não é não. Sim, com a expressão das emoções, com o entendimento das emoções, mas, né, colocar o limite para tudo. Para tudo. E é interessante, né? Porque tu vê crianças assim que com alguns meses a gente já percebe algumas coisas, e com alguns anos muito mais, né? Ele não quer isso, ele não quer aquilo, se eu disser não, ele se joga no chão, ele grita, bom. Aí vamos lá, né? Aí daqui a pouco a gente vai entrar em exemplos que a gente não considera correto, né, doutor? Porque eu tenho a mesma opinião que o senhor, eu tenho a mesma opinião que o senhor, então... Exatamente. E eu conheço muitas situações, assim, que eu pensei que eu discordo, mas é aquela coisa, né? Quando a gente não é mãe, a gente não se mete, não opina. Cabe aos pais... Cabe aos pais. Educar os seus filhos. Ao profissional de saúde... Cabe dar a sua opinião profissional e técnica, mas quem vai educar e mais, quem vai sentir os reflexos da educação daqui a 20 anos não é o profissional da saúde, são os pais. Exatamente. É uma responsabilidade dos pais. E qual a mensagem final que você deixa para esses pais, para quem nos assiste, doutor, com relação a essas mudanças climáticas, né, a tudo isso, ao que ainda está por vir, que a gente sabe que logo passando a primavera, a gente já vem um verão pesadíssimo em Santa Maria. É uma cidade que não brinca com o calor, né? Ela quando vem com força. Então, qual que é a mensagem final que o senhor deixa pra gente?
A mensagem final, eu colocaria isso em 2 dimensões. Uma primeira dimensão é que todas as pessoas atentem, se informem a respeito do aquecimento global, né? Então, aí numa atuação enquanto cidadão, enquanto cidadã, de quais são os aspectos que levam a que nós tenhamos efetivamente, comprovadamente, um aquecimento, um aumento da temperatura como nunca aconteceu na história humana, e previsões que, se nada for feito, daqui a até 2050 nós teremos mais 1,5 grau de temperatura aumentada. Então, esse é o primeiro contexto, vamos dizer assim, o contexto cidadão, que todo mundo procure fazer a sua parte, se inteirar a respeito desses aspectos. Esse é um aspecto. A respeito das crianças, eu acho que a mensagem final é assim, ó, cada criança é única, mas os cuidados com as crianças podem ser coletivos. Então, eu tenho que alimentar bem as crianças, eu tenho que hidratar bem as crianças, eu tenho que vestir as crianças adequadamente segundo o momento em que elas vivem. Não esquecer que, quando nós chegarmos no nosso verão intenso de Santa Maria, muito líquido, não expor as crianças das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde ao sol diretamente. Nós sabemos que nesse momento existem muitos raios ultravioletas que agridem a pele. Usar protetor solar, né, nesse período, e observar o seu filho. Né, observar o seu filho. Deixar o celular de lado um pouquinho e ficar olhando para a criança. Ajuda bastante. Com certeza. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Conversamos, bem dizer, especificamente sobre um tema, mas ver como rende, né, assunto, a gente poderia continuar falando sobre isso, porque, infelizmente, acontece. Até uma das coisas que eu ia dizer é que tem um pai ou uma mãe que diz, mas o fulano nunca adoece, nunca aconteceu nada, até o dia que acontecer, porque deu a chance por azar do ar-condicionado no 16, passando muito frio, ou a criança sente muito calor e bota o ventilador direto, sempre tem aquela coisa. Então, eu acho que é importante o senhor ter trazido e ter falado sobre cada criança ser única de fato e esses detalhes que precisam de atenção. Então, é muito importante trazer esse tipo de informação aqui para a revista. Muito obrigada. Eu posso falar uma última questão que eu acho que nós não tocamos, que eu acho que é extremamente importante. Com certeza, fique à vontade. Não esquecer de vacinar os seus filhos. Certamente. Porque a gente vive num mundo tão louco, em que os próprios médicos duvidam das vacinas. O que é uma insanidade completa, absoluta, né? É uma insanidade isso. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, não é por acaso que nós praticamente eliminamos a paralisia infantil, que nós eliminamos a varíola no mundo, que nós diminuímos tantas doenças graves, coqueluche, sarampo, nesses anos, e agora, infelizmente, nós temos o retorno da coqueluche, muitas crianças morrendo nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, muitos casos de sarampo. Então, não esqueçam de vacinar os seus filhos. E dizendo mais uma coisa, não acreditem em tudo que vocês ouvem, principalmente nos grupos de WhatsApp. Habitualmente, são mentiras. Certamente. Fica a dica, né, doutor? Fica essa dica. Muito obrigada, de verdade. Volte sempre, é sempre um prazer receber o senhor aqui. E as dicas essenciais, com certeza, concordo em gênero, número e grau, que tem realmente que vacinar e que os grupos de WhatsApp, eles não são especialistas no que estão dizendo. Definitivamente não. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Saúde ocupacional. A Unimed faz acontecer. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.